Boa tarde a todos. Sou a tutora Vildeane, do Polo de Timbiras. Espero que estejam todos bem e se protegendo da Covid-19. E aqui estamos para lembrar do nosso compromisso disponível no ambiente virtual de aprendizado. Então, nós temos programado na agenda do curso a avaliação da segunda chamada de percepção musical, da disciplina Percepção Musical, que está datada da data do dia 3 a 5/5. Que não nos esqueçamos deste compromisso. E nós temos no ambiente as disciplinas que estão disponíveis. História da música clássica romântica, prática curricular na dimensão político-social e flauta doce complementar na educação musical. Então, nós iremos abordar hoje, falar sobre prática curricular na dimensão político-social. Então, o início da disciplina prática curricular deu-se no dia 14 de março e o término vai ser no dia 6/6. Nós temos a unidade 1, definições de sociedade, educação, democracia e currículo. Já na unidade 2, a sociedade e a educação. A unidade 3, o papel do educador na sociedade atual. E na unidade 5, orientações para a pesquisa. Na unidade 1, nós trataremos sobre as definições de sociedade, educação, democracia e currículo. Nós temos como objetivo as definições e as características de elementos importantes acerca do que será estudado na disciplina. As nossas orientações complementares, partindo da definição de sociedade, vamos traçar uma rápida correlação entre a educação e a sociedade em seus múltiplos contextos, pois ao longo da disciplina será imprescindível que entendamos esses cânones que serão abordados na mesma. Como referência básica, teremos o e-book, produzido para a disciplina, bem como as leituras complementares sugeridas. Os assuntos abordados estão ligados de forma intrínseca, em um primeiro instante apresentando uma linearidade, mas em dado momento na disciplina, eles serão vistos de forma mais autônoma e se relacionando com os mais diversos assuntos em um processo digressivo de ir e vir constante. Com relação à educação, da mesma forma que foi fundamental para a evolução da raça humana, ela nos produziu a vida em sociedade. Da mesma forma, uma educação efetiva necessita de um ambiente pleno, de plena democracia, para se efetivar. Assim, todos os elementos que normatizem esse processo serão debatidos, bem como as tentativas de dificultar o mesmo. A partir de toda essa definição, de toda essa efetivação, em uma sociedade democrática, a educação necessitará de uma teoria de currículos bem elaborada, que possibilite a criação de uma grade curricular que faça com que a educação cumpra a sua função primordial, que é a evolução constante da sociedade. Todos os elementos que permeiam nossa vida passam por um processo educativo e eficiente, pesquisas, desenvolvimento científico e justiça social. Neste momento, entra em cena uma peça fundamental da educação, que é o currículo. Vamos discutir em nosso material didático principal, o e-book, todos os esforços em busca desse objetivo, bem como os percalços que dificultaram e ainda dificultam que se cheguem a esse objetivo serão discutidos. Todas essas características e definições estão bem mostradas e fundamentadas no material didático elaborado para a disciplina, sempre enfatizando que fazer leituras complementares é muito importante para dirimir quaisquer dúvidas ou mesmo ampliar alguns conceitos que serão abordados no material, bem como visitar sítios na web onde alguns assuntos estão abordados. É de vital importância para a compreensão da unidade e, por que não dizer de forma antecipada, de toda a disciplina, que seja feito uso do material didático, que será fundamental também para a realização das atividades propostas para a disciplina. Já na unidade 2,
O nosso objetivo é identificar as práticas pedagógicas presentes no ambiente escolar, compreender as influências internas e externas de eminentes pensadores e correntes de pensamentos acerca do fenômeno educacional. Como orientação, algo que não pode ser evitado ou mudado quando o assunto é educação e sociedade é que eles são indissociáveis, são complementares. Desde os primeiros grupos humanos no período neolítico, houve a necessidade de aperfeiçoamento das capacidades mentais dos homens. Esse processo se dava através de um aumento do volume intelectual que viria a entender esses primeiros grupamentos humanos, esse embrião de sociedade emergente. De forma bem rudimentar, já ficava claro que havia um processo educacional se desenvolvendo ali. A partir daí, vamos discorrer em nosso material didático todo o percurso que esse processo educacional, que se iniciou na pré-história, fez até chegar aos dias atuais, com ênfase em alguns momentos considerados cruciais para a sociedade e também para a educação, que foi o esteio de todas essas mudanças. Um desses momentos marcantes que vamos abordar no material é a Revolução Industrial, que provocou uma profunda alteração no sistema econômico-social, com reflexo no sistema político. No plano social, a Revolução Industrial provocou um inchaço das cidades. Populações cresceram em nível exponencial, o que acentuou muito a diferença de classes, com reflexo no plano político, dando origem às teorias como marxistas, que foi apresentada no Manifesto Comunista de Marx e Engels. No plano econômico, a transição para os novos processos de manufaturas, em detrimento dos antigos processos artesanais, acarretou profundas mudanças no modelo educacional, pois com a mudança nos paradigmas de produção surgiu a necessidade de uma mão de obra qualificada. Era, portanto, imprescindível expandir a educação para as camadas mais pobres da população. Em face de toda essa complexidade que envolveu e ainda envolve a escola e a sociedade, vários pensadores, ao longo do tempo, vêm se debruçando sobre o tema. Ao que tange as teorias e os teóricos, vamos abordar a teoria crítica, traçando a diferença com a teoria tradicional e o pensamento elaborado pelos teóricos da Escola de Frankfurt, referente à esfera educacional, sem deixar de mostrar a influência desses teóricos no Brasil, em especial no trabalho de Paulo Freire, entre outros. Vamos, em passante, abordar um importante movimento de educadores brasileiros que foi o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Terminamos essa unidade com uma breve provocação ao perguntar: a escola democrática é solução ou problema? Né? Então, vamos pensar um pouquinho aí. Já temos na unidade 3, nós vamos abordar o papel do educador na sociedade atual, e nosso objetivo é discutir práticas pedagógicas e curriculares que contribuam para o avanço do universo social, compreender as propostas curriculares livres de poder e antenadas com as novas tecnologias. As nossas orientações nós temos, e quase um consenso que lemos os pensadores da educação, que ela é uma ferramenta das mais importantes para podermos combater as desigualdades entre os indivíduos, bem como suprir as necessidades primordiais dos mesmos. Mas para que isso se efetive, será necessário um professor apto para essa tarefa. Esse professor precisa receber todo o aporte necessário, ao mesmo tempo em que as escolas públicas recebam condições para que realizem suas atividades, como nos diz Piaget, na página 50 do nosso material didático. A preparação do professor constitui a questão primordial de todas as reformas pedagógicas. A questão da formação continuada tem sido um debate constante no trabalho de pensadores e nos planos governamentais. Um detalhe importante que iremos abordar na disciplina em relação aos currículos trata da questão da necessidade de que os mesmos precisam evoluir constantemente. No passado, devido a uma menor flexibilidade social,
em termos de transformações, os currículos eram menos exigentes e havia um número de menor disciplina. Todas as mudanças, as profundas transformações culturais, comportamentais, históricas, pelas quais passa a sociedade do século XXI, exigem que tenhamos currículos diferenciados, muito diferente dos atuais currículos adotados pelas secretarias de educação. Espera-se que os educadores do século XXI possam desenvolver a característica de acreditar no processo e no sistema educacional como um todo. Em suma, mesmo tendo em mente que a educação não é solução para as necessidades da sociedade, sem ela dificilmente teremos uma profunda transformação no que temos hoje. É fundamental que seja feita uma leitura do material complementar chamado Relatórios Delors, que é o relatório da Unesco, que recebe esse nome por ter sido coordenado pelo Jacques Lucien e Jean Delors, economista e político francês, em especial do capítulo 4, que trata dos 4 pilares da educação. Esse capítulo aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida. Esse importante documento foi elaborado por especialistas dos 6 continentes e o seu principal objetivo foi discutir os rumos da educação do século XXI. Nós temos, na unidade 5, as orientações para a pesquisa, né? Então, vamos apresentar nossos objetivos e os projetos de educação musical que possam ser desenvolvidos em ambientes formais e não formais, com reflexo na educação informal e incidental dos indivíduos. Pesquisar em loco ações e propostas curriculares pertinentes à disciplina. Para realizar as atividades propostas para essa unidade, será necessária uma visita de campo, onde a realidade do que vem sendo trabalhado em sala de aula se torne explícita. Este tipo de trabalho também reforça os laços entre os colegas. A turma deverá ser dividida em equipes, no máximo 6 equipes, tentando dar uma distribuição proporcional às mesmas. A partir daí, as equipes devem realizar a visita em campo, uma escola pública ou privada, onde serão coletadas as informações. Com relação à coleta de dados, elaboramos um material didático adicional, né? Vocês irão ver a apostila sobre a pesquisa. Então, aqui são algumas orientações com relação à unidade 5. Aí nós temos, como orientação, as equipes poderão registrar as visitas com fotos, vídeos, utilizando o próprio celular, certo? E a ferramenta que vocês terão disponível para estarem assim melhor apresentando o trabalho de vocês. Então, voltamos a enfatizar que todas as orientações de como estruturar um projeto de pesquisa estão na apostila. Então, para isso, nós deveremos ler todo o material disponível no ambiente para assim melhor desenvolvermos nossos trabalhos. Então, nós temos que aí como orientação, né, para vocês visitarem o AVA, o ambiente virtual, e lá estarão todas as demais orientações, assim também como o plano de ensino, o roteiro de estudo, os e-books disponíveis, as apostilhas, e temos como atribuição aqui para a nota também o nosso fórum, né? São 3 fóruns e temos como proposta e mutações que possam conduzir a uma escola do século XXI no Brasil. Aí nós temos o prazo final no dia 6 de junho de 2020. Nós temos o fórum, o papel do educador na sociedade atual, que consta também como atividade. Atividade 3, a orientação para o projeto de pesquisa, e temos aí algumas orientações nas nossas atividades que provavelmente deverá haver algumas alterações, né? Porque essas disciplinas elas foram elaboradas, né? Creio que antes do período de pandemia, e temos aí uma pesquisa de campo, mas com certeza a UEMA e a nossa coordenação irá fazer alguma modificação com relação à apresentação do mesmo, certo? Então, bons estudos, um forte abraço da tia Vildeane, fique em casa, fique com Deus, né? E leiam o material,
Acessem o ambiente virtual de vocês. Estamos aqui para qualquer dúvida que surgir. Vocês podem estar nos chamando no ambiente ou via WhatsApp, né, que é outra ferramenta que nós poderemos estar usando para nos comunicar. Então, um forte abraço e fiquem com Deus.